Graças a Deus por mais um domingo aqui na Escola Bíblica Dominical e nessa programação da nossa EBD Online Infanto Juvenil. Saudamos a você, pré-adolescente, por mais um trimestre que o Senhor assim nos concede de estudarmos a sua palavra. Nesse quarto trimestre estaremos acompanhando o Evangelho segundo escreveu o discípulo amado de Jesus, o apóstolo e discípulo João. A nossa lição de hoje é a lição de número 3, que vem tratando sobre Jesus vai ao templo. Vamos assim fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra no Salmos 15 e verso 1. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus, que tem o direito de morar no teu templo, quem pode viver no Monte Santo? Vamos também fazer a leitura onde se encontra a nossa lição de hoje, que é em João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. Diz assim o texto bíblico: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorregue de açoites, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondendo disse-lhe: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, a nossa lição se encontra nesse texto bíblico, dentro do Evangelho que a gente vai estudar durante esse quarto trimestre. E quando a gente declara que Jesus vai ao templo, ele não foi ao templo apenas nessa ocasião, na sua vida adulta. Jesus, quando ainda era uma criança de colo, ele já tinha ido ao templo. A gente observa isso lá em Lucas, capítulo 2 e versículo 22. Observe o texto bíblico que apresenta o momento em que Jesus está sendo levado ao templo para a apresentação conforme a lei. Em Lucas, capítulo 2, versículo 22. Diz assim o texto bíblico: E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Então, desde a sua meninice, enquanto uma criança de colo, Jesus já tinha o costume de ir ao templo. A gente observa também lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 47, que Jesus, ainda na sua adolescência, também ele frequentava o templo. Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 47. Diz assim a palavra de Deus: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. Então observe que Jesus, enquanto criança de colo e também na sua adolescência, ia até o templo e frequentava aquele lugar. E observamos que o propósito maior de Jesus era fazer a vontade de Deus também dentro do templo. Jesus não perdia uma oportunidade de estar na casa de Deus sem realizar o propósito maior, que era de adoração, do aprendizado da palavra, de comunhão com os irmãos, e tudo isso contribuía para o crescimento de Jesus. E a gente observa também em Lucas capítulo 2, versículo 52, o texto bíblico: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Observe que o resultado da frequência de Jesus de ir ao templo, participar dos cultos, aprender com os doutores, interrogá-lo, fazia com que Jesus ele crescia tanto em sabedoria,
tanto em sua estatura, mas também para com Deus e para com os homens. Jesus, ele sabia o propósito maior de estar na casa de Deus. E esses propósitos eu comento com vocês. É a apresentação das crianças, como eu falei anteriormente, adoração, entrega de sacrifício, aprendendo e crescendo no conhecimento e na comunhão e reverência. Jesus, ele entendia, embora adolescente, que havia todos esses propósitos quando se ia à casa de Deus. Mas é interessante a gente também observar as fases de construção e reconstrução do templo. Faz parte da nossa lição. E acompanhando o panorama histórico da nossa Bíblia, a gente observa que o desejo de construir o templo nasceu no coração de Davi. Davi, ele almejava por um lugar permanente, onde a arca do Senhor ficaria depositada em segurança. Mas o próprio Deus falou para Davi, dizendo que ele não teria condição nenhuma de construir o templo. E para isso foi impedido, pois ele era um guerreiro e em várias batalhas matou muita gente e as suas mãos estavam meladas de sangue. Mas Deus selecionou dentro da sua casa, o seu filho Salomão, para que pudesse construir o templo. E lá em 1 Crônicas observamos Davi transferindo para Salomão todo o desenho daquele tabernáculo permanente que seria o templo do Senhor que seria construído. Então Salomão se esforça, realiza aquele trabalho e por fim consegue construir aquele templo, com a ajuda dos seus familiares, irmãos judeus e também das regiões circunvizinhas. E a gente observa que quando aquele templo é construído e a arca do Senhor entra dentro do templo para ser depositada, há uma alegria no coração de Salomão. E ele declara lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, a seguinte expressão: "E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus." Naquela ocasião, a glória de Deus enche aquela casa, selando aquele ambiente que havia sido construído como casa de adoração. Mas o pecado, infelizmente, entra na nação de Israel. Eles entram em apostasia, mas também devido à liderança de Salomão, que, se esquecendo do Senhor, percorre o caminho errado atrás das mulheres gentílicas. E por isso, o Senhor permite que a nação babilônica traga exílio e retire todo o povo da nação de Israel da sua casa. E eles são retirados, Israel é destruída, assim como também o templo do Senhor é destruído. E passam-se 70 anos com essa assolação na nação de Israel. Mas Deus assim levanta o homem chamado Zorobabel, que foi tido como governador, e Josué como sacerdote, para reconstruir o templo após o exílio. Então a nação de Israel, ela regride e sai da Babilônia e retorna para o seu lar. E lá eles começam a reconstruir tanto os muros quanto o templo do Senhor. E eles lutam, eles se esforçam e conseguem reconstruir aquilo que estava destruído pela nação babilônica. E a gente observa um texto bastante conhecido lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, que diz: "A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos." Então observe que com Zorobabel na liderança, como governador, Josué, o sacerdote, e os profetas, Ageu e Zacarias, incentivaram o povo para a reconstrução do templo. E eles conseguem reconstruir. E o Senhor diz para eles: olha, a beleza não é semelhante ao primeiro templo construído por Salomão. Todos os reparos, todo o ouro, tudo que vocês têm aí não se compara àquilo que foi feito por Salomão. Mas o Senhor prometeu que derramaria a sua glória em dobro e seria maior para aquele povo que voltou do exílio. Mas depois de 500 anos, conta a história, que o templo precisava de reparos e de uma reconstrução. E quem vem fazer esses reparos e reconstrução agora é Herodes, imperador do Império Romano. E ele assim reconstrói o templo, traz reparo para o templo que havia em Jerusalém. Mas o objetivo de Herodes não tinha nada no sentido religioso, de adorar a Deus, de trazer o culto fiel para a casa do Senhor. O objetivo de Herodes era mais um caráter político, de trazer uma popularidade do seu nome em relação aos judeus e trazer o seu nome acima do templo. Então, assim, ele repara aquele templo, ele faz a reconstrução do templo que havia em Jerusalém. E o templo agora começa a passar a ter o seu nome. Era considerado como o templo de Herodes.
Mas observe que o objetivo dele não era nada religioso em adoração a Deus, mas em caráter político, para ganhar força e poder naquele tempo que foi construído para a casa de Deus. E Herodes, na construção do templo, ele observa um lugar especial para colocar todo o seu investimento. E esse local era a parte externa do pátio. Por mais que ele mantesse o original daquilo que Salomão construiu, do santo dos santos, com todas as mobílias organizadas nos lugares corretos, Herodes ele visava o pátio externo, que era considerado o local dos gentios. E naquele local, várias pessoas poderiam adentrar, participar e se movimentar. E ali ele investe bastante coisa e dá bastante atenção, colocando locais para venda, para comércio, locais que eram atrativas para o povo. E naquele local, onde eu acabei de comentar, que era o local dos gentios, muita gente se colocava ali para fazer comércio, para começar a fazer vendas, a fazer troca de moedas. E é nessa ocasião que Jesus ele adentra no templo e se depara com todos aqueles que estavam interessados não em adorar a Deus, não em prestar o seu culto, mas interessado em comercializar, em vender e fazer troca. E quando Jesus ele entra naquele local, como nos mostra a nossa lição, ele observa pessoas vendendo animais para sacrifício. Porque para o templo, no período da Páscoa, iam muitas pessoas e de várias regiões, e muitas destas não tinham condições de trazer o sacrifício e iriam comprar dentro do templo. Não havia problema nenhum, porque, diz a lição, que o governo e as autoridades da época permitiam que isso acontecesse. Mas o que estava errado era que os vendedores colocavam um preço além daquilo que era permitido. Eles estavam explorando aquele povo judeu que iria sacrificar. Também a troca de moedas, eles colocavam juros em cima da troca cambial de moedas. No comércio e lucro consagrado, eles também faziam essa troca por meio de sacrifícios, trocavam aquilo que seria entregue ao Senhor por meio de moedas, e por muito mais errados, eles desonravam o templo do Senhor. Não havia uma reverência na casa de Deus. Era um comércio, uma feira livre, e não havia ninguém dedicado a uma adoração genuína ao Senhor. Infelizmente, essa era a situação do templo quando Jesus ele chegou naquela ocasião. E a nossa lição, ele vem tratando no segundo ponto sobre a autoridade de Jesus em expulsar todos aqueles que estavam com falta de reverência no templo do Senhor. E Jesus ele tem autoridade para fazer todas as coisas. Ele declara dizendo que Deus deu autoridade a ele em todos os âmbitos, no céu, na terra, em todo lugar Deus tem autoridade. E Jesus, sendo o próprio Deus, entrou com autoridade naquele lugar e começou a tirar aquilo que estava errado, tirando bois, tirando ovelhas, tirando as pessoas que estavam vendendo, as pessoas que estavam desonrando a casa de Deus. E a gente observa que essa ação de Jesus mostra a sua autoridade. E os discípulos logo perceberam que havia uma profecia naquela ação de Jesus. E a gente observa lá em João, no texto que a gente acabou de ler como texto base, João, capítulo 2, e o versículo 17, que os discípulos percebem que havia uma profecia naquilo que Jesus estava realizando. E os seus discípulos lembraram-se de que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Sendo o próprio Deus e o Filho de Deus, havia um zelo ainda maior na pessoa de Jesus Cristo por aquilo que acontecia no templo. Não era um lugar de venda, de troca de moedas, mas era um lugar para que a adoração fosse feita em espírito e em verdade. E Jesus entendia isso, e por isso retirou todos aqueles que estavam fazendo coisas contrárias no templo do Senhor. E ele tinha autoridade para isso. E os judeus questionam a Jesus, e responderam para os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isso? E Jesus disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus levaram em conta o templo físico que estava aos seus olhos, mas Jesus não se referia àquele templo que foi passado por Salomão, que foi reconstruído por Zorobabel, e que Herodes deu alguns reparos, mas Jesus aqui estava se referindo ao seu próprio corpo. Porque o corpo de Cristo viria à sepultura, mas ao 3º dia ressuscitaria. E a adoração seria agora realizada em espírito e em verdade, não dentro de um templo físico,
É necessário sim estarmos na igreja, adorando, mas haveria liberdade para adorarmos ao Senhor em qualquer lugar que estivermos. Então o Senhor ele se refere ao seu corpo. E o terceiro ponto da nossa lição, que vem tratando sobre esta casa, é a casa de oração, ela traz e recapitula quais são os propósitos de estarmos na casa de Deus. É para adorarmos, é para aprendermos, é para estarmos em comunhão com os irmãos, é para devotarmos a nossa adoração ao Senhor em espírito e em verdade. E que possamos ter bom senso, que possamos ter discernimento quando entrarmos na casa do Senhor. Não fazer como aqueles comerciantes que estavam desonrando a Deus e sem reverência nenhuma fazendo aquelas ações. Mas devemos entrar diante do Senhor com o coração limpo, com o coração sincero e agradecimento por tudo aquilo que Ele fez. Essa ocasião ficou conhecida como Jesus, Ele purifica o templo. E hoje, na nova aliança, o templo somos eu e somos você. E a purificação desse templo acontece por meio da palavra de Deus que santifica. E nós estamos diante da palavra de Deus e a santificação para a minha vida e para a tua vida adolescente. Que possamos entrar em comunhão com o Senhor, ter mais reverência dentro da sua casa e prestar um culto racional a Deus, entregando todo o nosso corpo, toda a nossa alma e todo o nosso espírito. Essa é a nossa lição de hoje, tratando sobre Jesus vai ao templo. E Jesus sabia os maiores propósitos e o que fazia dentro do templo. E essa lição deve arder em nosso coração e devemos pô-la em prática, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Que Deus assim lhe abençoe, que no próximo domingo você possa estar conosco e aprender mais da parte de Deus. E que Deus assim abençoe a cada um dos pré-adolescentes.